Olá a todos, vamos dar continuidade ao estudo de matemática, dessa vez unidade 5 e 6, né? O que vamos estudar nessa unidade? Classificar as expressões em monômios e polinômios. Vamos realizar cálculos com equações polinomiais também, ok? E assim a gente encerra o assunto. Bom, vamos lá então. Bom, o que são polinômios? São expressões algébricas formadas por adição de monômios. Ambos são constituídos por números conhecidos e números desconhecidos. Antes de partirmos para as operações matemáticas que envolvem os polinômios, precisamos entender melhor alguns conceitos. Ok, vamos lá então. Bom, monômios são constituídos pelo produto entre números conhecidos e incógnitas. Números desconhecidos comumente representados por letras. Divisões por incógnitas não são considerados monômios, mas são chamados de frações algébricas. Vamos dar um exemplo. É o seguinte, temos aqui 4x, podia ser 6x, podia ser 200x, ok? Temos o que? Como ele disse, constituídos pelo produto, ou seja, multiplicação, entre números conhecidos e incógnitas, ou seja, números conhecidos a gente vê, está representando os números aí, o 4, no caso do 4x é o 4, e o x é o número desconhecido, ok? As incógnitas são os números desconhecidos, ok? Bom, e aqui na B, 7xy ao quadrado? Ora, também é um monômio, né? Tá vendo aí? Tem um número conhecido e dois números desconhecidos, sendo que um número desconhecido está elevado a 2. Ok? Quando ele fala assim, divisões por incógnitas não são considerados monômios, mas são chamados de frações algébricas. O que seria divisões por incógnitas? Vamos dar um exemplo aqui. Sei lá, 2x... Deixa eu fazer melhor aqui. Com a preta mesmo. 2x, sei lá, dividido para y. Não é monômio, né? Chamadas de frações algébricas, ok? Tranquilo? É isso que ele está querendo dizer. Vamos lá então, continuando. O número conhecido é chamado de coeficiente. Número conhecido, ok? Que a gente vê. O restante do monômio é chamado de parte literal. Ok, então, aqui 200, aqui o 200x, 200 é o coeficiente. No caso da parte literal aqui, x, ok? Caso seja analisado dentro de um polinômio, ou seja, a gente vai ver isso mais adiante. Polinômio vários, dois ou mais monômios, ok? Juntos. O monômio também é chamado de termo, ok? Um termo geralmente é reconhecido não por isso, mas por sempre ser separado por somas e subtrações. Por exemplo, podia ser assim, 2x mais 5y. Primeiro termo, 2x. Segundo termo, 5y, ok? Quando a parte literal de dois ou mais monômios é igual, dizemos que são monômios semelhantes. Como assim? Quando a parte literal de dois ou mais monômios é igual. O que é a parte literal? Não seria basicamente a parte que você não sabe o valor dos números? O valor desconhecido? Então, ou seja, se temos aqui 3x e 9x, eles são monômios o quê? Semelhantes, ok? Tudo bem? Vamos adiante então. Polinômios. Seja C o conjunto dos números complexos, números da forma A mais B, foi o que a gente estudou na unidade passada, correto? Onde A e B são números reais e a unidade imaginária tal que I ao quadrado é igual a menos 1. Entende-se por polinômio em complexos, em números complexos, a função Px, aí não precisa se assustar com o que está acontecendo aqui, isso aqui é só a definição, ok? O que ele está querendo dizer? Onde os números complexos A0, A1, AN são os coeficientes, N é um número natural denominado grau do polinômio e x é a variável do polinômio. Quando coloca isso no exemplo fica mais fácil de entender, aqui é só uma definição geral, ok? Por exemplo, ele deu aqui o seguinte, Px é igual a x à quinta mais 3x ao quadrado menos 7x mais 6. Quem é o A0 ali, ou seja, o primeiro termo? É 1. Como assim é 1? Ué.
Quem está acompanhando o quinto ali, ó, o 5 elevado a 5, ó, quando não tem nada aqui, é 1. Beleza. Quem seria o A1? Ou seja, quem vem logo depois? Seria o 3? Não, porque olha só, tá vendo que tem ao quinto e ele já foi ao quadrado? Como assim? Tava x à quinta mais 3x elevado a 2. Tudo bem. Mas depois do quinto normalmente é quem? É o elevado a 4. Não tem aqui, então 0. O A1 é 0. Quem é o A2? Quem é o A2? Também é 0 por quê? Depois do elevado a 4 seria o elevado a 3. Também não temos, então 0. Quem é o A3? Agora sim. O A3 é o 3, olha por quê? Olha aqui. A3 é o 3 por causa disso aqui, ó. 3, ó. Quem acompanha o que vem x ao quadrado. Ok? Quem é o A4? Menos 7. O A4. Menos 7. E quem é o A5, ou seja, que não tem um número assim acompanhando? O 6. Ok? Ele só seguiu na ordem, ok? Que é, ó, note, aquilo que estava lá em cima que eu falei que vocês não precisavam se preocupar. Ó. A0 é o primeiro, depois o A1, depois o A2 e assim vai, certo? Tranquilo? Qual é o grau desse polinômio? É igual a 5. Por quê? Qual é o maior grau? Ele chega até onde? Até o quinto grau. O x está elevado a 5. Então ele tem grau, o grau é igual a 5. Tudo bem? Nota, os polinômios recebem nomes particulares. Ó, binômio possui dois termos, né? Olha só. O primeiro termo e o segundo. Certo? Então, binômio de 2. Ok? Qual é o grau? É grau 1, porque o máximo que x eleva ele é a 1. Não está aparecendo aqui, né? Só está x, mas quando não aparece, 1 fica escondido aqui, ó. Ok? Elevado a x. Bom, trinômio possui três termos, né? Aqui, ó. 1, 2, 3. E qual é o grau dele? O máximo que o x eleva, 2. Beleza? Tranquilo, então. A partir de 4 termos, recorre-se à designação genérica, polinômios, ok? A partir de 4 termos. Seja C o conjunto dos números complexos, números da forma A mais B, onde A e B são números reais, e a unidade imaginária tal que o ao quadrado igual a menos 8. Está repetindo aquilo lá em cima, ok? Tudo bem. Vamos dar continuidade. Entende-se por polinômio em complexo a função. Ok, ele está repetindo a mesma coisa do slide anterior, ok? Bom, vamos dar continuidade então. O valor numérico do polinômio. Seja m um número complexo, lembre-se que todo número real é também um número complexo. Ou seja, como assim? Todo número que você escrever, ele é um número complexo, só que ele não tem a parte imaginária, ou seja, ele não tem a parte que acompanha o i, lembra? Então, denominamos o valor numérico de um polinômio px para x igual a m, ou seja, no lugar do x eu vou substituir um valor qualquer, ao valor pm, ou seja, o valor que obtemos substituindo x por m. Não entendi nada, professor. Isso aqui é só a definição, tá, galera? Vamos por exemplo que fica mais claro de entender. Exemplo, qual o valor numérico do polinômio px é igual a x ao cubo menos 5x mais 2 para x igual a menos 1? O que foi que ele fez? Ele fez isso aqui, ó. No lugar do x ele colocou menos 1. Ó. Fica menos 1 aqui também e menos 1 aqui também. Olha lá embaixo, foi o que ele fez. Ó. Ficou menos 1 ao cubo menos 5 que multiplica menos 1 mais 2. Ele obteve como resposta menos 1 mais 5 mais 2, que deu 6. Então, ou seja, qual é o valor numérico do polinômio quando x, no caso aí, é igual a menos 1? O valor numérico é igual a 6. É só isso. Ok? Então não tem nenhum mistério. Qual é o valor? Quanto que ele vale? Tudo bem? Bom, vamos dar continuidade. Raiz ou zero de um polinômio. Como assim? O número complexo m
é raiz ou zero do polinômio px quando p função de m é igual a zero. Ou seja, quando você iguala o polinômio a zero, ok? Exemplo, i é raiz do polinômio px é igual a x ao quadrado mais 1, pois p de i é igual a zero. Lembre-se que i ao quadrado é igual a menos 1, ou seja, o quadrado da unidade imaginária é igual a menos 1. Professor, não entendi. Vamos lá. Ó. O que ele está querendo dizer é o seguinte. Ele deu dois exemplos aqui. P de x é igual a x quadrado mais 1, certo? Esse é o polinômio. Ele está dizendo o seguinte, i é a raiz do polinômio. Por quê? Pois P de i é igual a zero. Como assim, professor? No lugar de x quadrado, olha aqui, ó. Eu vou reescrever a função aqui, ó. No lugar do i, no lugar do x, aliás, ele colocou i. Então, aqui no lugar do x também fica i. Então, presta atenção. Como ficaria essa função? Na hora que você fosse escrever, ficaria assim, ó. P de i é igual a i ao quadrado, certo? I ao quadrado mais 1. Tudo bem, galera. Mas quanto que é i ao quadrado? Ele não está dizendo bem aqui, ó, e a gente já está careca de saber também. Não é igual a menos 1? Então, vai ficar como? Isso vai ser igual a menos 1 mais 1. Isso dá quanto? 0. Ou seja, o que basicamente ele quer dizer? Qual é a raiz ou zero de um polinômio? É o seguinte, qual é o valor que eu vou colocar no lugar do x para que eu obtenha a resposta igual a zero? O valor igual a zero. É isso. Nesse caso, o i ele é a raiz. Por quê? Porque quando você coloca o i, você vê que você zera. A resposta vai dar zero. Olha aqui, outro exemplo que ele deu. O número natural 2 é raiz do polinômio. Vamos entender por quê. Porque quando você coloca no lugar do x o 2, ó, vai ficar p de 2 é igual a 2 ao cubo menos 2 vezes 2 ao quadrado menos 2 mais 2. Eita, um monte de 2. Olha só, 2 ao cubo dá 8. Menos 2 que multiplica 2 ao quadrado dá 4. Menos 2 mais 2. Ok. Agora, vamos fazer a multiplicação, né? Vamos fazer aqui a multiplicação. Menos 2 vezes 4. Isso vai ser igual a 8 menos 8 menos 2 mais 2. Isso dá 0, galera. Ó. 8 menos 8, 0. Vai ficar 0 menos 2 mais 2. 0 menos 2 dá menos 2. E menos 2 mais 2, 0. Ok. Então, o que está querendo dizer é o seguinte. O 2, ele é raiz? É, porque ele zera. Quando você coloca o 2 no lugar do x, você encontra a resposta igual a 0. É isso ser raiz ou zero de um polinômio, ok? Simples, tranquilo. Bom, vamos continuar. Soma dos coeficientes de um polinômio. O que isso quer dizer? Bom, para calcular a soma dos coeficientes de um polinômio, basta calcular o valor numérico do polinômio para x igual a 1, ou seja, calcular P1. Como assim soma dos coeficientes? É simples, galera. No lugar do x, você vai colocar o 1. É simples assim, sim. Foi o que ele fez aqui, ó. No lugar do x, ele colocou 1. O que ele achou? Ele achou 2 mais 3, que deu 4, 4 menos... Aliás, perdão, 2 mais 3 deu 5. Nossa, que erro grotesco que eu cometi agora. 2 mais 3 dá 5. 5 menos 7 dá menos 2. E menos 2 mais 10 dá 8. Ok? Aí ele perguntou o seguinte, qual é a soma dos coeficientes, né, de S de x é igual a x elevado a 156 mais x. O negócio só faz o seguinte. Ora, substituindo x por 1, encontraremos 2. Ou seja, a soma dos coeficientes nada mais é que você substituir o valor do x, você colocar 1. Aí, como resposta, pronto, você encontra o quê? Você encontra a soma dos coeficientes, ok? É isso, tranquilo. Como assim?
É só isso. Coloca no lugar do x o 1, a resposta você encontrou a soma dos coeficientes de um polinômio. Ok? É simples assim. Ó, no primeiro exemplo aqui, ó, era px é igual a 2x à quarta mais 3x ao quadrado menos 7x mais 10. No lugar do x você colocou 1, depois você faz a soma e você deu 8, ou seja, 8 é a soma dos coeficientes. E na letra B, ele fez o seguinte, ele chamou o polinômio foi o seguinte, é x elevado a 156 mais x. Mesma coisa, você coloca no lugar do x o 1, vai ficar 1 elevado a 156. 1 elevado a 156 dá 1, galera. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 156 vezes, dá 1. E 1 mais 1, 2. É isso o soma dos coeficientes de um polinômio. Ok? Ó, importante. Vamos ver o que é esse importante bem aqui. Às vezes, um polinômio pode vir expresso com uma potência do tipo x mais a elevado a n, denominado binômio de Newton. Em homenagem ao Sir Isaac Newton, né? Físico, astrônomo e matemático inglês. Ok. Ainda assim, a propriedade anterior é válida, ok? Ó, como assim? Ele deu como exemplo isso aqui, ó. Ó, olha o exemplo que ele deu aqui, ó. Px é igual a 2x menos 3 elevado a 102. Se você substitui, a soma vai dar quanto, galera? Ele já deu aqui, ó. 2 vezes 1 menos 3 elevado a 102. 2 vezes 1 dá 2. E 2 menos 3 dá menos 1. Aí é o seguinte, ó. Aí temos menos 1 elevado a 102. Isso dá um positivo ou um negativo? É simples. Negativo elevado a expoente par dá positivo. E se fosse ímpar, aí daria negativo. Ok? É isso. Qual outro exemplo? Qual a soma dos coeficientes aqui, ó, do polinômio? Ó, temos esse aqui, tx é igual a 5x mais 1 elevado a 4. Mesma coisa, você substitui no lugar do x 1. Vai ficar 5 vezes 1, ó, já está fazendo aqui ó, embaixo. Ó, 5 vezes 1 mais 1. 5 vezes 1 dá 5, 5 mais 1 dá 6. E 6 elevado a 4, ou seja, 6 vezes 6 é 1296. Ok? É isso, somos os coeficientes de um polinômio. Ok? Bom, vamos dar continuidade então. Vamos ver agora identidade de polinômios. Polinômio identicamente nulo, ou simplesmente polinômio nulo, é aquele cujo valor numérico é igual a zero para todo o valor da variável x. Aí, na nomenclatura, como é colocado, assim, P bolinha zero. Polinômio nulo, ok? Para ter uma ideia, para um polinômio px ser um polinômio nulo, é necessário o suficiente que todos os seus coeficientes sejam nulos. Ou seja, basicamente, galera, vamos supor assim, tá aqui, ó, p de x temos que p de x é igual, aí vamos supor a, né, vamos colocar uma equação de segundo grau aqui, ax ao quadrado mais bx mais o 1c aqui. Basicamente, está dizendo que todos os seus coeficientes, ou seja, os coeficientes basicamente seriam os valores, o número conhecido, né? Então, ou seja, nesse caso é o A, o B, né? E o C. Todos os seus coeficientes têm que ser nulos, ou seja, têm que ser iguais a zero. Basicamente, ele vai ser um polinômio nulo, se o A e o B e o C aqui forem iguais a zero. Ah, mas para que usamos isso? Bom, vamos supor que tivesse assim um exemplo assim. P de x é igual a mais 3x ao quadrado, ou melhor, a mais 3 não, a menos 3x ao quadrado mais b mais 1 mais c menos 4. Aí ele pergunta,
quais são os valores de A, B e C para que o polinômio seja nulo? O que a gente tem que fazer? Não tem que ser igual a zero. Então, temos que igualar tudo isso aqui a zero. Então, vamos começar pelo A menos 3. A menos 3 é igual a zero. Que ficaria como A é igual a 3. O B mais 1 igual a zero, tinha que ser B igual a menos 1. E agora no caso do C, eu esqueci uma coisa aqui, perdão, tá? Tem B mais 1, aí tem um X aqui, ó. Ok? É o B mais 1. Esqueci dos parênteses também. Perdão. Vamos lá. E aqui é o C menos 4 é igual a zero. Então, C teria que ser igual a 4. Ou seja, para entender melhor, basicamente ele pode cair uma questão assim: para que esse polinômio seja nulo, quais são os valores que A, B e C tem que ser? Quais são os valores de A, B e C? Basicamente isso. Então, só para vocês entenderem, polinômio nulo, todos os coeficientes, ou seja, os números conhecidos, tem que ser igual a zero, ok? Lembrando que a parte literal, né, basicamente, o restante do monômio, do polinômio, os valores desconhecidos, o x, normalmente é o x. Vamos dar continuidade. Polinômios idênticos são polinômios iguais, né, galera? Se P e Q são polinômios idênticos, escrevemos P, bolinha Q. É óbvio que se dois polinômios são idênticos, então seus coeficientes dos termos correspondentes são iguais. Como assim? Bora, galera. Vamos supor o seguinte, ó, P de x, eu vou dar aquele mesmo exemplo. Ó. P de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Aí vamos supor que ele colocou assim, Q de x. Q de x é igual a menos x ao quadrado mais 3x mais 5. Então, ou seja, Px e Qx não são idênticos? Então, basicamente, o que está dizendo? O A aqui, ó, é o número que acompanha aqui, ó. Quem é o número que está aqui, galera? É o menos 1, tá? Quando não aparece aqui, ele fica escondido, tá? O menos 1. O B é o 3. E o C é o 5. Quer dizer, então, seus coeficientes dos termos correspondentes são iguais. É isso que quer dizer. Tudo bem? Então, seja o A igual a menos 1, o B igual a 3 e o C igual a 5. Idênticos, ok? Bom, vamos continuar. Vamos agora olhar aqui um pequeno exercício resolvido. Ó, sendo Px igual a Qx mais x ao quadrado mais x mais 1, e sabendo que 2 é raiz de Px e 1 é raiz de Qx, calcule o valor de P1 menos Q2. Solução. Seguinte, galera, quando ele diz que 2 é raiz de Px, o que ele está querendo dizer? Ó, se 2 é raiz de Px, que está dizendo aqui, ó. Querendo dizer que se você coloca o 2 no lugar do x, o que vai acontecer? Você vai encontrar o valor igual a zero, né? Aqui, ó. P2 é igual a zero. E se 1 é raiz de Qx, então Q1, aí deu aqui, ó. Se 1 é raiz de Qx, então Q1 é igual a zero. É isso, basicamente. Então, o que dá para entender? Se você substituindo x por 1 na expressão, o que temos? Temos o seguinte. Se você coloca o x, aliás, o 1, o x não. Se você coloca o 1 no lugar do x, o que vai acontecer? Vai ficar assim, P de 1 é igual a Q de 1, ó. Repare numa coisa, ele está usando essa formulazinha aqui. Aqui, ó. É a mesma. O que diferencia? Que ele só está colocando no lugar do x, ele está colocando 1. Ok? Então, ficaria P de 1 é igual a Q de 1 mais 1 ao quadrado mais 1 mais 1.
A resposta disso dá quanto? 3. Professor, por que aqui no lugar do Q de 1 ficou 0? Ó? Bem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Q de 1 bem aqui, ó. E aqui, ó. Aqui embaixo ficou 0. Por que isso ocorre? Porque ele não já disse que Q de 1 não é igual a 0? Ou seja, 1 não é a raiz de Q de x? Então, é 0. Ok? Então, pronto. Depois disso tudo, o que dá para vermos? Que P de 1 é igual a 3. Certo? P de 1 é igual a 3. E agora, o que dá para a gente fazer? A gente pode fazer o seguinte. Como P de 1 é igual a 3, eu vou colocar aqui. Ó, o valor de P de 1 é igual a 3. Está bem aqui. Agora, vamos calcular o P de 2. Por que calcular o P de 2? Porque assim a gente acha o Q de 2. Ó, agora ele está usando aqui, ó, a mesma fórmula lá em cima, só que aqui ele está colocando no lugar do x o 2. O que fica? Vamos lá. P de 2 a gente já sabe que é a raiz, então no lugar de P de 2 a gente coloca o 0, ok? 2 é a raiz de P de x, então no lugar aqui, ó, do 0, ficou no lugar do P de 2 porque ele já disse que 2 é a raiz de Px, ok? E substituindo ficaria como? Ficaria assim, ó, 0 é igual a Q de 2 mais 7. O que ele fez aqui? Ele simplesmente fez isso aqui, ó. Ficou 0 menos 7 é igual a Q de 2. Ou seja, ele passou o 7 que estava de um lado somando, passou para o outro lado fazendo o contrário, né? O inverso, a operação inversa. Por isso que ficou Q de 2 igual a menos 7. Ok? Então pronto. Q de 2 é menos 7. Ele não pediu para você calcular o valor de P de 1 menos o Q de 2? Ele fez isso aqui, ó. Um detalhe interessante, galera, é que é P de 1 menos Q de 2. Espera aí, tem dois menos, porque o Q de 2 ele já é negativo e tem esse menos aqui da operação. Então fica 3 menos 7. Que isso dá quanto? Igual a 3 mais 7. Por quê? Menos com menos, mais, né? 3 mais 7 é igual a 10. Ok? É isso aí. Foi o que ele achou, né? Bem aqui, ó, no final. Tranquilidade? Ok, então. Vamos continuar. Divisão de polinômios. Bom, vamos ver agora como se divide polinômios. Efetuar a divisão de um polinômio px por outro polinômio dx não nulo. Quer dizer não nulo. Não pode ser nulo, tá? O polinômio lá. No caso, assim, ó, é p de x dividido por q. Aliás, q não, é d, né? D de x. D de x. O que ele está querendo dizer? Esse daqui, aqui embaixo, galera, que é o denominador, ele não pode ser nulo, ok? Não pode ser nulo. Até porque não tem como você dividir por zero, certo? Podia ser desse jeito aqui também, ó. P de x dividido a d de x é a mesma coisa. O d de x aqui não pode ser nulo, ok? O d de x. Como é que divide isso? O conceito é o mesmo daquele quando a gente dividia. Lembra? Nos primeiros anos que a gente aprendeu divisão? O conceito é o mesmo. Como assim? Ó, P de x é igual a d de x vezes qx mais rx. Não estou entendendo. Ó, analogia, vamos lá. Ó. Quando a gente faz 46 dividido para 6, tá bem aqui? Ó, 46 dividido para 6. Ó. A resposta é 7 e o resto é 4. O que acontece? Que 46 é igual a 6 vezes 7 mais 4. Não era assim que a gente fazia? Ó, aqui é a mesma coisa. Ó, o P de x é d de x, que é o que está dividindo, multiplicado pela resposta mais o resto. Você vai encontrar o P de x.
o conceito é o mesmo. Como assim? Ó, vamos para um outro conceito. Ó. Vamos tentar de um outro jeito. Ó. 12, fazer 12 dividido para 5. Isso dá quanto? Ó, é 2, né? Que 2 vezes 5 vai dar 10. 12 menos 10 dá 2. Beleza. O que acontece agora se eu pegar isso aqui, ó? 2 e multiplicar por 5. Multiplicar aqui por 5. Isso dá. Ó, vai ficar 2 vezes 5. Agora, eu vou somar com o resto, ó. Com esse daqui que sobrou. 2 vezes 5 mais 2. Isso dá quanto como resposta? Isso vai ser igual a 12. Repare que deu exatamente aqui o dividendo. Ok? É isso que ele está querendo dizer com essa nomenclatura aqui, ó. P de x é igual a dx vezes qx mais rx. Então, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer isso aqui, ó. Se você pega px, ó, vou escrever aqui em cima, ó. Aqui vai dar uma resposta que ele chamou de q de x. E vai sobrar um resto, né, que ele chamou de rx. Repare que é a mesma coisa lá que a gente fez ali embaixo, ó. É qx vezes dx mais rx, que vai ser igual a px. Ok? Então, tranquilo. Aí temos aqui as notas. Se r de x é igual a 0, então dizemos que px é divisível por dx. O que ele está querendo dizer? Se o resto for 0, está querendo dizer que px é divisível por d de x. Ó, se a gente for fazer o conceito aqui, isso daria o seguinte. Se a gente faz assim, ó, 20 dividido para 5. Vai dar 4. 4 vezes 5 dá 20. 0, né? O que está querendo dizer? Ele está querendo dizer que o P de x, que é esse aqui, ele é divisível por esse daqui, que é o D de x. Ou seja, 20 é divisível por 5. Ok. Beleza? Aqui são apenas algumas notas, algumas regrinhas. Tranquilo? Se o grau do polinômio P for maior que o grau do polinômio D, lembra de grau, né, galera? O que é o grau? O grau, você vê o maior número que está elevado, por exemplo, se tivesse assim. E aí, qual é o grau desse polinômio? É 4, né? Aqui, ó. 4, né? Mais uma nota aqui. Se o grau do resto, estou olhando aqui, o 2. Se o grau do polinômio P é maior que o grau do D, então, se você dividir P por D, o grau, né, no caso, é a mesma coisa que você fazer o grau de P menos o grau de D. Vamos entender isso melhor mais adiante, tá? Com os exercícios vai ficar mais tranquilo com alguns exemplos, ok? Não se esqueça que o grau do resto é sempre menor que o grau do divisor. E também que o grau de px, se ele for menor que o grau de dx, então a resposta vai ser igual a 0 e o resto vai ser igual ao dividendo, ok? Aqui são apenas algumas notas. Basta você entender que o conceito de divisão de polinômios é o mesmo daquele divisão que a gente fazia lá nos primeiros anos, quando a gente aprendeu a fazer divisão, ok? Vamos com calma, vamos continuar. Ó, temos o resto da divisão pelo binômio x menos a. Teorema do resto, o famoso teorema do resto. Bom, o resto da divisão de px por x menos a é igual a p de a. O que isso quer dizer? X menos a. X é o valor desconhecido. A é um número, ok? A podia ser qualquer número aí, ok? Podia ser qualquer número. Vamos supor que fosse 1. Então, ou seja, na hora que você fosse dividir um polinômio,
Vamos supor, se você quer dividir esse polinômio aqui, ó. P de x é igual a x oitava menos o x à quarta mais x ao quadrado. Beleza. Menos x. Aí vamos supor que você quer dividir esse polinômio por aquilo ali, ó, x menos 1. Por que x menos 1? Por que x menos 1? Porque eu dei o valor aqui, ó, lembra? X menos a, e vamos supor que o a fosse 1. Então, x menos 1. O que dá para concluir? Em vez da gente fazer a divisão, fazer assim normal, porque tem como fazer essa divisão? Tem como a gente fazer, a gente vai aprender. Mas em vez da gente fazer a divisão para encontrar o resto, a gente pode simplesmente usar isso aqui, ó. Esse teorema, o teorema do resto. Quer dizer o quê? A gente substitui no polinômio o valor de a. Como assim? P de a é igual, nesse polinômio seria a elevado a 8 menos a elevado a 4 mais a ao quadrado menos a. Tudo bem? Então, ou seja, quem é o a aqui? O a é 1. Então, no lugar aqui, a gente vai substituir 1. Então, ficaria P de 1 é igual a 1 elevado a 8 menos 1 elevado a 4 mais 1 ao quadrado menos 1. 1 elevado a 8 dá 1. 1 a 4 também dá 1. 1 ao quadrado também dá 1. Aqui menos 1. Então, vamos lá. Aqui vai ficar 1 menos 1 dá 0. 0 mais 1 menos 1. 0 mais 1 dá 1. E 1 menos 1 dá 0. Ou seja, qual o resto dessa divisão aqui? Se fosse fazer a divisão, qual seria aqui o resto que você encontrar? Ou seja, o Rx igual a 0, ok? O professor sempre dá 0? Não, nem sempre. Isso depende. Vamos supor que o a ali fosse, sei lá, um 2. Com certeza não daria 0, né? Ia dar outro valor. Se o a fosse, por exemplo, em vez de dividir por x menos 1, você dividir por x menos 2. O resto não ia ser 0. Você colocar, no lugar do a, você colocar o 2. Então, ficaria 2 elevado a 8 menos 2 elevado a 4 mais 2 elevado ao quadrado menos 2. Com certeza isso não daria 0, certo? Então, isso varia. Isso depende do valor de a. Tudo bem? Isso aqui é só um teorema, ok? Que eu apresentei para vocês, tá? Porque tem vezes que algumas divisões, quando você for fazer divisão de polinômio, fica difícil, complicado você achar o resto, então é mais fácil usar o teorema, né? É mais fácil. Tranquilo? Bom, vamos continuar então. Vamos agora ver um pouco de equações algébricas. O que é? Sendo Px um polinômio em C, ou seja, números complexos, chama-se equação algébrica. A igualdade Px é igual a 0. Portanto, as raízes da equação algébrica são as mesmas do polinômio Px. O grau do polinômio também será o grau da equação. Vamos dar o exemplo? O exemplo está aí, 3x à quarta menos 2x ao cubo mais x mais 1 é igual a 0. É uma equação do quarto grau, porque olha aqui o 4, que é o maior grau que está elevado. Quarto grau, certo? Ou seja, se a gente tem um polinômio, olha aqui, temos aqui ó, o polinômio inteiro, ó, 3x menos 2x está aqui, ó, e ele é igual a 0, que foi o que está dizendo aqui, ó, p de x é igual a 0. Então, o que é o nome disso? O nome disso é equação, é uma equação algébrica. Ok? É isso. Agora vamos ver algumas regrinhas, algumas propriedades, ok? Propriedades importantes das equações algébricas. A propriedade 1, que ele chama P1, toda equação algébrica de grau n possui exatamente n raízes. Como assim? Ó, estamos vendo aqui, ó.
A equação é x ao cubo menos x é igual a zero. Ok, está igual a zero, tem um polinômio, então é uma equação algébrica. Qual é o grau? O grau é 3, né? Está elevado a 3. Então, ou seja, ele possui 3 raízes. Ou seja, existem 3 valores que você coloca no lugar do x que dá exatamente igual a zero aí. Nesse caso, x igual a 0, x igual a 1 e x igual a menos 1. Então, espera aí, deixa eu ver se eu entendi, professor. Se tivesse assim, x à quinta mais x ao quadrado menos x, isso é igual a zero. Isso quer dizer o quê? Que existem 5 raízes? Exatamente. Existem 5 números que você colocar no lugar do x ali, vai zerar, vai ser exatamente igual a zero. Ok? É isso. Aí, nesse caso aqui, como a gente calcularia? Bom, tem como tem, mas acho que não tem necessidade de mostrar isso agora. Tudo bem? Não tem necessidade, só basta você saber isso, ok? Não vai ficar muito tempo. Vamos continuar. Propriedade 2, a segunda regra. Se B, ou seja, se um número, tá? No caso a gente chamou de B aqui, mas... Então, vamos lá. Se um número qualquer, chamou de B, for raiz de px igual a zero, ou seja, ele é uma raiz lá da equação algébrica. Ele zera. Você colocou ele no lugar do x e deu exatamente igual a zero. Então, quer dizer o quê? Que px, ou seja, o polinômio, ele é divisível por x menos esse número, x menos b, ok? Então, peraí, encontrei lá a raiz de uma equação, a raiz é igual a menos 1. Essa foi a raiz. Então, o que ela quer dizer? Que se você pegar o polinômio, pegar x menos menos 1, ele é divisível? Sim. Vamos colocar isso com um exemplo que fica mais fácil de entender. Deixa eu pegar aqui essa equação aqui, ó. Equação de segundo grau também, ó. X ao quadrado menos 7x mais 12. Ok, se a gente for fazer Bhaskara e tudo, você vai encontrar o seguinte. O x1, ou seja, uma das raízes é 3, e a outra da raiz é 4. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, x ao quadrado menos 7x mais 12. Se você dividir aqui, ó, primeiro vamos lá, o x menos 3, quer dizer que ele é divisível, ou seja, o resto aqui, o r, vai ser exatamente igual a zero. Se você pega também x ao quadrado menos 7x mais 12, tudo isso dividido por, vamos pegar outra raiz, x menos 4, você também vai conseguir dividir aqui, o resto vai ser igual a zero, ou seja, divisível, ok? Isso que ele quer dizer. Se b, ou seja, um número for raiz do polinômio, ou seja, ele zerar a raiz, ok? Então, quer dizer que x menos b, x menos esse número, você vai conseguir ver que o resto vai dar zero. Vai dar uma divisão certinha. Ok? Então, vamos continuar. Propriedade número 3 diz o seguinte. Se o número complexo a mais bi for raiz de px, então conjugado a menos bi também será raiz. Lembrando, né, galera? Números complexos que a gente já viu, né? Se um número complexo for raiz, né? Ou seja, se esse número complexo zerar o polinômio, então o conjugado, que a gente também já viu o conjugado, a menos bi também será raiz. O conjugado também vai ser uma raiz. Ele deu até o exemplo aqui, ó. Vamos entender. Qual o grau mínimo da equação p de x, sabendo que 3 de suas raízes são os números 5, 3 mais 2i e 4 menos 3i.
Vamos lá. Temos essa propriedade. Pela propriedade aí, P3, né? A terceira regra. Os complexos conjugados, ó. Conjugado, ó. O conjugado, olha aqui, ó. Se é 3 mais 2i, o conjugado é 3 menos 2i, né? Se aqui 4 menos 3i, então o conjugado, obviamente, 4 mais 3i. São também raízes. Então, logo, pela propriedade 1, lembra da propriedade 1, o que dizia? Toda equação algébrica de grau n tem n raízes. Então, concluímos que o grau mínimo de px é igual a 5. Por quê? Por quê, galera? Ué, quantas raízes nós temos? Ó, eu vou apagar para vocês poderem entender, olha só. Esses números aqui, ó, o 5, o 3 mais 2i e o 4 menos 3i, são 3 raízes, né? Mas ele também não disse que os conjugados também são raízes, então nós temos o quê? 3 menos 2i e 4 mais 3i, ou seja, 5 raízes, então o grau é igual a 5, porque possui exatamente 5 raízes. Só lembrar da regrinha da propriedade 1, ok? É isso. Tranquilo? Bom, vamos continuar então. A propriedade número 4 agora. Qual o que diz? Se a equação Px é igual a zero, ok? Uma equação algébrica, possui k raízes iguais a m, então dizemos que m é uma raiz de grau de multiplicidade k. Nossa, não entendi nada, professor. Tá, vamos então com um exemplo que vai ficar mais fácil de entender. Olha só. Temos aqui a equação, ó. Temos essa equação aqui, ó, x menos 4 elevado a 10 igual a zero. Ele possui o quê? 10 raízes iguais a 4. Por quê? Basta você ver o seguinte. O que acontece aqui, ó? Vem aqui, ó. X menos 4. Se isso for igual a zero, ó, x menos 4 igual a zero, x tem que ser igual a quanto? X é igual a 4. Então ficaria como? Ficaria o seguinte. Se eu coloco no lugar do x ali o 4, vai ficar 4 menos 4, 0. Aí vai ficar 0 elevado a 10 igual a 0. Tá certo, 0 elevado a 10 dá 0. Mas se você parar para analisar, é o seguinte, ela é um grau 10, não é? Não é equação de grau 10, ou seja, então possui 10 raízes, a gente já sabe disso. Mas só tem um único número que zera essa equação. Ó, se você for tentar resolver, ó, x menos 4 elevado a 10 é igual a 0. Ok? Passando o 10 para o outro lado, que está numa potência, ficaria assim, ó, x menos 4 é igual a raiz décima de 0. Ou seja, ficaria a mesma coisa que x menos 4 é igual a 0, que daria x igual a 4. Ou seja, o 4 é o único ali que zera, né? Mas pela propriedade a gente sabe que se está elevado a 10, então possui 10 raízes. Mas é o único número que zera aqui é o 4. Então, ou seja, possui 10 raízes iguais a 4. Então, o que ele está querendo dizer pela propriedade 4? 4 é raiz décupla, ou de multiplicação 10. Ok? É isso, é uma raiz décupla, ou de multiplicidade 10, ok? Vamos dar um outro exemplo para vocês poderem entender melhor. Deixa eu apagar aqui. Vamos ver esse outro exemplo aqui. A equação x ao cubo elevado a zero possui 3 raízes iguais a zero. Óbvio. Está elevado a 3, então tem 3 raízes, né? Só que só pode... O único número que se você colocar no lugar do x aqui que zera é só o zero. Então, possui 3 raízes iguais a zero. Ou seja, 3 raízes nulas. Com ordem de multiplicidade 3. Quase não sai. Raízes triplas, ok? É isso que está querendo dizer. Ó, a equação de segundo grau está aqui, ó. X ao quadrado menos 8x mais 16 possui duas raízes iguais a 4. O x1 e o x2, nesse caso, quando você for tentar calcular, é igual a 4. Então, o que isso quer dizer? Dizemos, então, que 4 é uma raiz dupla ou de ordem de multiplar de 2. Ok? É isso.
Não tem muito mistério, ok? Tranquilidade? É isso que quer dizer na propriedade número 4, é isso. Ok, vamos dar continuidade. Propriedade 5 diz: se a soma dos coeficientes de uma equação algébrica for nula, então a unidade é raiz da equação, ou seja, 1 é raiz. Como assim, professor? Vamos calcular primeiro a soma dos coeficientes. Como é que faz mesmo? É simples, ó. A gente calcula no lugar do x o 1, né? Aqui, ó. P de 1, então ficaria como? Ficaria 40 vezes 1 elevado a 5, certo? No lugar do x eu estou colocando 1. Ok? Menos 10 vezes 1 ao cubo, mais 10 vezes 1, menos 40. Não é assim que a gente calcula? A soma dos coeficientes, isso vai dar igual a quanto? Aqui vai ser igual a 40, né? Menos 10, mais 10, menos 40. Isso tudo vai dar quanto? 40 menos 10 dá 30, 30 mais 10 dá 40 e 40 menos 40 dá 0. Ok. O que foi aconteceu aqui? Se a soma dos coeficientes de uma equação for nula, ou seja, for 0, então a unidade é raiz da equação, ou seja, o número 1 ele é raiz. Ok? 1 é raiz, ou seja, o 1 ele zera a equação. Ok? Vamos para a propriedade 6 agora. Toda equação de termo independente nulo admite um número de raízes nulas iguais ao menor expoente da variável. Como assim? Vamos lá, olha só. Por exemplo, a equação 3x à quinta mais 4x quadrado igual a 0. Ele tem um termo independente nulo? Tem, né, galera? Olha só. O que tem aqui, ó? Vamos analisar o seguinte, ó. O que é o termo independente nulo? Tá vendo aqui, ó? Tá aqui. E vamos olhar para essa aqui, ó. O que diferencia elas? O termo independente nulo, galera, seria basicamente um número que não acompanha um x. Olha só, nesse caso aqui em cima, ele tem, ó. Olha aqui, ó. Olha ele aqui, ó, o menos 40. Nesse caso aqui, por que ele é nulo e termo independente nulo? Porque não possui, ele é zero, ok? Ele é zero. Então, quando isso ocorre, tá vendo que ele não tem um número aqui que não está acompanhando o x? Então, nesse caso, quando isso ocorre, qual é a regra? Automaticamente possui duas raízes nulas. Ou seja, duas raízes que são zero. Ok? E por que duas aqui? Por causa disso aqui, ó. Qual é o menor expoente? O menor é 2, ó. Nesse caso aqui dessa equação, ó, também, ó, não possui o número, né? Ele é nulo, não possui o número que não está acompanhando o x. Beleza, ele possui o quê? 100 raízes. Por que 100 raízes? Porque o maior é 100. Tudo bem, e o menor? O menor é 12, né? 12, então, 12 o quê? 12 raízes são nulas. Isso está querendo dizer a propriedade 6, ok? Tranquilidade, né? Sei que é muitas propriedades, né? Muitas regras, mas galera, tranquilo, depois que você pega o jeito, a manha, você vai revendo isso, você vê que isso não é uma coisa de um bicho assim de 7 cabeças, ok? É bem tranquilo. Vamos continuar. Aí aqui temos a propriedade número 7. Essa propriedade diz o seguinte, ó. x1, x2, x3, xn são raízes da equação, ok? Então ela pode ser escrita na forma fatorada, ou seja, uma forma reduzida, forma fatorada. Dessa forma aqui. A igual a 0 vezes x menos x1 vezes x menos x2 vezes x menos x3 e assim sucessivamente. Professor, não entendi nada.
Nossa, boiei total. Vamos, por exemplo, que isso daqui é só a forma geral, né? Vamos supor o seguinte, ele te deu 3 raízes, ó. É uma equação do terceiro grau que está aqui, ó. Equação do terceiro grau. Então, obviamente, tem que ter 3 raízes. Tá aí. Menos 1, 2 e 53. Ou seja, ele te deu já as raízes da equação. Os números que você colocar no lugar do x vai ser exatamente igual a zero, ok? Então, você pode reescrever como? Assim, ó. Seria o seguinte, você vai reescrever como x menos 1, x menos 2 e o x menos 53, que foi o que aconteceu. Olha aqui, ó. O menos 1 aqui, galera, ó, isso aqui, ó, né? Aqui, menos com menos vai dar mais, né? Então vai ficar x mais 1 vezes x menos 2 vezes x menos 53. O que isso quer dizer, professor? Que se você fizer o chuveirinho aqui, ó, esse vezes esse, depois esse vezes esse, depois esse vezes esse, depois esse vezes esse, e depois a resposta também fazer o chuveirinho por esse aqui, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar exatamente isso aqui. Ok? Então, basicamente, isso aí é uma forma fatorada, é isso. Tudo bem? Está querendo me dizer, então, professor, se eu pegar essa equação aqui, essa equação eu já dei como exemplo, ó, x ao quadrado menos 7x mais 12 igual a zero, que a gente já viu que x1, ou seja, uma das raízes é 3 e a outra raiz é 4, então eu posso reescrever isso assim, ó, x menos 3 vezes x menos 4 igual a zero? Exatamente. Se você fizer o chuveirinho aqui, olha aqui, ó, x vezes x quadrado. Aí x vezes menos 4 vai dar menos 4x, com menos 3x que vai ter que fazer aqui vai dar menos 7x, e menos 3 com menos 4 dá 12. Uma forma de reescrever, ok? É isso, galera. Não tem mistério, ok? Vamos continuar. Relações de Girard. Albert Girard. Aqui são apenas umas relações existentes entre os coeficientes e as raízes de uma equação algébrica. Por exemplo, uma equação do segundo grau, essa é a fórmula, né, da equação do segundo grau. Ax² mais bx mais c igual a zero. Ok. Já conhecemos as seguintes relações, né? Ó, se você pega o x1 mais o x2, seja as duas raízes, você vai encontrar como resposta o menos b dividido pelo a. Ou seja, o segundo número aqui, né? O b é esse aqui. É esse, só que com sinal invertido, dividido por esse. Ok? E se você multiplicar as duas raízes, x1 vezes x2, você vai encontrar o quê? C sobre A, ou seja, esse número aqui, né? Esse número daqui. Ok? Como assim, professor? Como assim? Tudo bem, vamos lá, de novo. Vou dar aquele mesmo exemplo do slide passado, ó, equação de segundo grau. X ao quadrado menos 7x mais 12, olha só. Quais são as raízes? x1 é igual a 3, x2 é igual a 4, certo? Pode agora separar o seguinte, quem é o A? O A aqui é 1, o B é menos 7 e o C é 12. Ok. Vamos fazer o seguinte, o que acontece se eu pegar x1 mais x2? Fizer a soma, né? x1 mais x2. Bora, vamos lá. Vai ficar, olha só. 3 mais 4 é igual a 7, é isso? Tranquilo. E o que acontece se eu usar essa propriedade aqui, ó? Menos b sobre o a. O b não é menos 7, então vai ficar, ó, menos 7 dividido por a, que é 1. Ou seja, ficaria 7 dividido para 1, isso também dá 7. Ou seja, a soma
sempre vai ser o valor de menos b sobre o a. E no caso do produto? Ora, vamos lá. É só fazer 3 vezes 4. 3 vezes 4 é igual a 12. Isso acontece se eu pegar o c dividido por a. O c é 12 dividido por a. 12 dividido por 1 dá 12. Isso é só umas relações, umas regrinhas que existem entre os coeficientes e as raízes, ok, galera? Isso aqui é a relação no segundo grau, ok? A do terceiro grau, como funciona? Ó, para uma equação do terceiro grau, que é essa formulazinha aqui, sendo x1, x2, x3, porque x1, x2, x3, porque é terceiro grau, então tem 3 raízes. Temos as seguintes relações. A soma é a mesma você pode perceber que é a mesma da equação do segundo grau, ok? Menos b sobre a. Só que tem uma relação um pouco diferente, olha só. Se você pega o x1, a primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a terceira, mais a segunda vezes a terceira, você encontra o quê? C sobre A, ok? E no caso aqui, quando você multiplica, é menos D sobre A, ou seja, é o último, ok? São apenas algumas relações, ok? E no caso da equação do quarto grau, a seguinte relação é o seguinte. A soma também é parecida com a do segundo e a do terceiro grau. Só que aí temos uma relação, algumas relações diferentes, né? x1 vezes x2 mais x1 vezes o x3 mais x1 vezes x4 mais x2 vezes x3 mais x2 vezes x4 mais x3 vezes x4, isso vai dar igual ao quê? Ao c sobre o a. Se você agora quiser somar por 3, ó, multiplicar por 3 e somar todos, isso daria o menos d sobre o a. Agora, se você multiplicar as 4 juntas, vai dar o e sobre o a. Ok? As relações até que são parecidas, se é que você deu para ver. O que diferencia é que do segundo grau tem ABC, a do terceiro grau tem ABCD, a do quarto grau ABCD e E, né? Tudo bem, isso aqui são apenas algumas regrinhas, algumas relações, tudo bem, pessoal? Não tem nenhum mistério não, tá? Bom, são apenas algumas regras que Albert Girard, né? Foi ele que descobriu esse matemático aí. Vamos dar continuidade. Vamos ver agora uns exercícios, ok? Aplicando conceitos. Agora que você estudou a teoria, tente resolver as questões a seguir. Sejam 3 polinômios em x, o p, o q e o r. Dividindo-se p menos q por r, encontram-se quociente e resto respectivamente iguais a... Vamos lá. Devagar, galera. P menos q. Vamos primeiro fazer o p menos q. O p é menos 2x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 2x menos 1. Esse é o p, né? Temos que fazer isso menos o q. Só que o q, temos aqui uma... Tá vendo que temos uma multiplicação aqui? Bora fazer essa multiplicação. Ficaria com... Bom, 2x ao quadrado. Bom, 2x ao quadrado mais 3, tudo isso multiplicando x menos 1. Fazendo o chuveirinho aqui, né? O clássico, ficaria como? Vamos lá, primeiro, 2x² vezes x, isso dá igual a 2x ao cubo. E agora, 2x² vezes menos 1, isso dá menos 2x ao quadrado. Ok. Acabou? Não, né? Agora temos que fazer vezes 3. 3 vezes x, isso vai dar igual a mais 3x. Depois temos que 3 vezes menos 1, isso dá igual a menos 3. Ok. Então temos nada mais, nada menos que menos 2x ao cubo, menos 2x² mais 2x, menos o que aqui é igual a 2x ao cubo
menos 2x ao quadrado mais 3x menos 3. Ok. Agora temos que fazer o jogo de sinal aqui, ó. Como assim? Ó. Primeiro eu vou reescrever essa primeira aqui. Não vou fazer nada com a primeira aqui. Ok, aqui é o seguinte, ó. Temos que fazer o jogo de sinal aqui, ó. Esse com esse. Ó, depois esse com esse aqui, ok? Depois a mesma coisa aqui. Depois a mesma coisa aqui. Menos com mais dá menos, então vai ficar menos 2x ao cubo. Aí menos com menos vai dar mais, 2x ao quadrado. Menos com mais dá menos 3x. E menos com menos dá mais. Então vamos lá. Na hora que você for fazer aqui, ó, você vai fazer menos 2x ao cubo com menos 2x ao cubo. Isso você encontra menos 4x ao cubo. Ok? E agora eu vou fazer quem com quem? É só fazer o menos 2x com mais 2x. No caso, menos 2x ao quadrado, menos 2x ao quadrado. Isso zera. Você vê que eles são opostos, né? Então, nem preciso colocar aqui, porque isso dá zero. Isso zera. Ok? Aqui vai dar mais 2x com menos 3x. Isso dá igual a menos x. Mais 2 menos 3 dá menos 1, então fica menos x. Até aqui tudo bem? E aí, o que falta agora? Falta agora o menos 1 com o mais 3. Isso dá igual a mais 2. Então, ou seja, P menos Q dá isso aqui, ó. 4x ao cubo menos x mais 2. Ok? Agora temos que dividir isso pelo R, não é? P menos Q por R. Então, ficaria como? Ficaria isso aqui, ó. Ficaria, eu vou escrever aqui em cima, tem mais espaço, fazer a divisão. Menos 4x ao cubo mais x. Aliás, mais x não, perdão, é menos x, né? Menos x mais 2. Tudo isso dividido pelo R, que é menos 4x mais 3. Ok, como é que eu faço essa divisão? Bom, primeiramente, tem que dividir esse por esse. Tem que dividir o menos 4x ao cubo por menos 4x. Como é que eu faço isso? Ó, menos 4x ao cubo dividido para menos 4x. O que vai acontecer aqui? Ó? Cancela menos 4 com menos 4 e você vai cancelar 1x com esse x aqui. Espera aí, x ao cubo, então é x vezes x vezes x, x 3 vezes. Então, o que sobra? Sobra 2, né? Então, x elevado ao quadrado. Então, é esse o número que você vai colocar bem aqui, ó. X elevado ao quadrado. Que quando você multiplicar aqui esse com esse, você vai encontrar exatamente esse valor aqui. Mas você não coloca ele negativo. Por que não? Ora, vamos lembrar o conceito aqui, ó. 20 dividido para 5. Você faz, não é? 4 vezes 5, que dá 20. Só que quando você coloca para cá, você não coloca um negativo aqui na frente? Você não vai subtrair? Aqui é a mesma coisa. Mas espera aí. O conceito é o mesmo, né? Mas espera aí. Se aqui, na hora que eu multiplicar, ó, esse vezes esse vai dar um número negativo. Então, se eu colocar um outro negativo na frente, vai ficar negativo com negativo, vai ficar positivo. Ok? É isso. Agora, acabou? Não, né? Tem que multiplicar x² vezes 3. Isso dá quanto? 3x ao quadrado. Então, fica assim, ó.
mais 3x ao quadrado. Tem que colocar aqui. Ok, na hora que eu for somar aqui, né, subtrair, enfim, o que vai acontecer? O 4x ao cubo positivo e o menos 4x ao cubo, eles vão se anular. Vai anular. E o que vai sobrar aqui? Vai sobrar o próprio 3x ao quadrado e só. O que eu faço agora? Vou descer o próximo número. Qual é o próximo número que eu não usei? É o menos x. Lembra aquilo? Descer número quando a gente faz na divisão? Então, é a mesma coisa. Então, vou descer aqui o menos x. Aqui o conceito é o mesmo, tá, galera? Olha só. Tem que dividir quem com quem? Vou dividir esse primeiro aqui com esse primeiro aqui, ó. Tem que dividir, ó. Então, vamos lá. Dividindo de novo, olha aqui, olha para cá, teremos, ó, 3x ao quadrado. Na hora que você for dividir por menos 4x, o que acontece, ó? Bom, 3 dividido para menos 4 dá menos 0,75, ok? Mas eu não vou escrever em forma de número decimal, vou deixar na forma de fração mesmo. Vou colocar menos 3 sobre 4, tá bom? Não vou escrever em forma de número decimal. E aqui eu vou cortar x com esse x aqui vai sobrar só um x, então vai ficar menos 3x dividido para 4, ok? Esse é o resultado da divisão, então tem que escrever ali, ó. Menos 3x dividido para 4, ok? Na hora que você for multiplicar aqui, ó, deixa eu apagar aqui os de vermelho, esse e esse. Na hora que você for fazer a multiplicação aqui, ó, menos 3x sobre 4 multiplicar por menos 4x, você vai encontrar como resposta o quê? O 3x ao quadrado. Só que lembra, ele não vem para cá positivo, porque tem que colocar o menos aqui na frente, né? Lembra? Tem que trocar o sinal. Tranquilidade, né? Então, acabou? Não. Tem que multiplicar agora esse com quem? Pelo 3 aqui, ó. Menos 3x sobre 4 vezes 3. Isso vai dar menos 6x sobre 4. Então, ele vai para lá, mais 6x sobre 4. Ok? Na hora que você for fazer aqui a soma, a subtração, enfim, o 3x ao quadrado com menos 3x ao quadrado, eles vão se anular. Vai anular. Ok? O que vai fazer agora? Nada. Ele anulou, então ele some. Agora, então, tem que fazer o 6x sobre 4 com menos x. Como é que faz isso? Ué, 6x sobre 4 por menos x. Eu já vou fazer direto, porque tem que fazer MMC, essas coisas. Ficaria assim, ó. 4x sobre 4, que isso dá igual a 2x sobre 4, que você pode cancelar o 2 com 4 aqui, que fica o quê? X sobre 2. Ok? Dá para cancelar aqui, ó. 2 dividindo para 2 dá 1, e 4 dividindo para 2 dá 2. Então, fica x sobre 2, ok? Já fazendo diretão aqui, já facilitando a vida de vocês. Então, o que sobra? Sobra aqui o x dividido para 2. E agora, quem vai descer? É o próximo número lá, ó, o mais 2. Então, desce para cá o mais 2. Ok? Acabou? Ainda não. Estamos chegando lá, ok? Ó, agora eu vou fazer a divisão quem com quem. Ó, x sobre 2 dividido para menos 4x, ok? Bora fazer. Ficaria como? Ficaria o seguinte, gente, como é fração, ó, x dividido para 2, mas isso dividido para menos 4x é fração, né? Como é que é a regra da fração? Quando não tem nada embaixo, você coloca um 1. Aí, para fazer a divisão, você pega a primeira e multiplica pelo contrário da segunda. Essa é a regra da fração, quando tem divisão de fração. Então, ficaria x vezes 1, ó, de cima com de cima, x vezes 1, x. De baixo com de baixo, menos 8x, né? Por quê? 2 vezes menos 4, certo? E agora? Dá para cancelar quem com quem?
x com x. Isso vai sobrar quem? Professor, não sobrou nada lá em cima. É 1. Ok? Quando cancela é 1. E menos 8. Ou seja, na hora que você for dividir aqui, é menos 1 sobre 8. Então, vamos lá. Vou apagar aqui o de vermelho. Tem que colocar esse valor aqui, ó. Menos 1 sobre 8. Ok? Menos 1 sobre 8. Na hora que você for fazer a multiplicação aqui, ó, menos 1 sobre 8 vezes menos 4, você vai encontrar quem? Exatamente o x sobre 2, ok? Tranquilo? Mas ele não vem para cá positivo, né? Sempre inverte o sinal, né? Então vem para cá menos x sobre 2, ok? Eu vou apagar esse daqui, tá, galera? Esse 6x aqui, tudo bem? Qualquer coisa vocês anotem aí e voltem no vídeo, tá? Porque eu preciso só do espaço. Vou apagar aqui. Ok. Acabou? Não, não acabou. Falta outra multiplicação agora. Ó. Qual é a outra multiplicação? Essa daqui, ó. Menos 1 oitavo vezes 3. Ok? Isso dá quanto? Bora ver? Menos 1 sobre 8 vezes 3. Isso é igual. Mesma coisa, de cima com de cima, de baixo com de baixo dá menos 3 sobre 8. Ok? Então, como é que ele vai para lá? Menos 3 sobre 8. Ele vai para lá mais 3 sobre 8. Na hora que você for fazer a operação aqui, o x sobre 2 com menos x sobre 2 vai zerar. E aí você só precisa fazer o quê? 2 mais 3 sobre 8. 2 mais 3 sobre 8, galera, dá quanto? 2 mais 3 sobre 8. Já fazendo o MMC direto aqui, ficaria assim, ó. Ficaria 16 sobre 8. Ok? 16 dividido para 8 dá 2. Mais 3 sobre 8. Ou seja, isso daria 19 sobre 8. Então, em outras palavras, ficaria 19 dividido para 8. Ou seja, esse daqui é o resto. Esse é o R, esse é o resto. Que ele pediu, né? Quociente e resto. O quociente é esse aqui, ó. Esse é o quociente. Esse daqui é o quociente. Ok? Esse é o que de quociente? Então, pronto. Era isso que ele pediu para você fazer. Encontra-se quociente e resto, respectivamente, iguais. Então, o quociente é esse aí. X ao quadrado menos 3x sobre 4 menos 1 oitavo. E o resto é 19 sobre 8. Ok? Tranquilidade, né? Tudo bem, só tem uns detalhezinhos, ok? Alguns conceitos de divisão que tem que relembrar. Mas não é difícil. Tudo bem? Então, bora fazer a questão 2. Para 2, galera, só vou apagar esse pequeno espaço que está aqui, ok? Que eu coloquei aqui embaixo na 2, tá? Só vou apagar, mas de qualquer forma, se você quiser pausar o vídeo para anotar aí o que eu fiz na questão 1, não tem problema, tá? Pausa aí o vídeo, anota, tá? Só vou apagar aqui. Questão 2, vou fazer a 2 agora. Vamos lá. O que ele pede? Seja P igual a 5x menos 2 e Q é igual a 4 mais 25x ao quadrado, tudo isso elevado a 2. E R de x... Não, IR de x não. IR é igual a 5x mais 2. Então, ele quer PR ao quadrado menos Q. Tudo bem. Primeiramente, galera, eu vou fazer o P... Ó, espera aí. 5x menos 2. Deixa eu melhorar esse 5 aqui. 5x menos 2, que é o P, vezes o R, né? Porque ele quer PR. Ó, se você parar para analisar, PR. O que é esse PR? É P vezes o R. Então, 5x menos 2 com 5x mais 2. Ao você fazer aqui a distributiva, o chuveirinho, vai ficar o seguinte. Esse vezes esse, depois esse vezes esse. Então, vamos lá. 5x vezes 5x vai dar 25x ao quadrado.
E 5x vezes mais 2, isso vai dar mais 10x. Ok? Agora vamos fazer o inverso. Como assim inverso? Não o inverso, o outro número. Menos 2 vezes 5x, depois menos 2 com mais 2. Isso vai dar menos 10x, porque menos 2 vezes 5 dá menos 10. Então, vai ficar menos 10x. E menos 2 com mais 2, isso dá menos 4. O que isso conclui que vai ficar como? Ó, 25x ao quadrado menos 4. Por quê? O que eu fiz com o mais 10x e o menos 10x? Eles são inversos um do outro. Ó. Mais 10 e menos 10. Isso dá 0. Então, vai ficar 0x. E 0 vezes x dá 0. Então, você pode simplesmente anular. Tudo bem? Então, vamos continuar, porque ainda não acabou. O que ele pediu? Ele não pediu, não foi o PR, só que elevado ao quadrado? Opa! Então, temos que fazer o quê? Temos que fazer 25x ao quadrado menos 4 vezes ele mesmo, 25x ao quadrado menos 4, ok? Por quê? Porque não é elevado a 2, né? PR é esse aqui, ó. PR é isso que a gente acabou de encontrar. Só que não é elevado a 2, então, ou seja, é ele duas vezes, ele sendo multiplicado duas vezes. Multiplicar por ele mesmo, ok? Então, ao você fazer de novo, ó, tem que de novo fazer o chuveirinho, o que vamos encontrar? Ó? Vamos encontrar o seguinte, ó. Esse vezes esse, depois eu vou ter que fazer esse vezes o menos 4. Então, ficaria como? Ficaria assim, ó. Ficaria 625 x à quarta, 25 vezes 25 dá 625. X ao quadrado vezes x ao quadrado dá x elevado a 4. E 25x quadrado menos 4, isso vai dar igual a menos 100x ao quadrado. Ok? 25 vezes menos 4 dá menos 100. Agora, vamos fazer com outro número. Ficaria assim, ó, menos 4 vezes 25x, depois menos 4 com menos 4. Isso vai dar igual a 100... perdão, a menos 100, menos 100, menos 100x ao quadrado. E menos 4 vezes menos 4, menos com menos dá mais. Então, fica mais 16. Juntando aqui, o que teremos? Teremos o seguinte. Teremos 625x à quarta menos 200x ao quadrado. Menos 100 com menos 100 dá menos 200. Então, mais 16, ok? Pronto, a gente já achou essa primeira parte aqui, ó. Deixa eu apagar aqui para a gente ir devagar. Ó. Essa primeira aqui, ó, PR, P vezes R ao quadrado, vai dar isso aqui, ó. 625x à quarta menos 200x ao quadrado mais 16. Acabou? Não, ele quer que a gente pegue isso menos o quê, ó? Olha o menos que. Quem é o quê? Deixa eu apagar só esse pedaço aqui de cima, para a gente poder ver melhor. O que é isso aqui, ó. Aqui, ó. 4 mais 25x ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado. Então, ou seja, tem que fazer mais uma conta antes da gente concluir. Ok, eu vou apagar aqui só por causa do espaço também, tá, galera? Aqui, ó. Aqui, ó. Só por conta do espaço. O que eu preciso fazer, então? Agora, fazer o seguinte, 4 mais 25x ao quadrado. Eu vou ter que multiplicar por ele mesmo. Eu vou multiplicar, ó, 4 mais 25x ao quadrado. Por quê? Não está elevado a 2? Então, multiplicar por ele mesmo. É o mesmo número sendo multiplicado duas vezes. Ok? Multiplicado por ele mesmo. Vamos lá. Então, é 4 vezes 4, depois 4 vezes 25x ao quadrado. Isso vai dar quanto? Isso vai dar 4 vezes 4, 16. 4 vezes 25x ao quadrado, isso é igual a 100.
4 vezes 25, 100, né? Então vai ficar 100. 100 o quê? 100 x elevado ao quadrado, ok? Na hora que você fazer com os outros números, ó, esse vezes esse e esse vezes esse, o que você vai encontrar? 25x² vezes 4, você vai encontrar de novo 100x ao quadrado. E o 25 vezes 25 vai dar 625. X ao quadrado com x ao quadrado dá x à quarta. Repare numa coisa, galera. Repare que deu bem parecido com o outro, tá vendo? Ou seja, isso aqui, ó. O que é isso aqui, ó? Isso aqui é o que, ó? Eu vou reescrevê-lo de outra forma para vocês poderem ver melhor. É a mesma coisa que eu escrevi assim, ó, 625 x à quarta mais 200 x ao quadrado, 100 mais 100 dá 200, mais 16. Esse daqui é o quê? Ó, esse daqui é o quê? A gente achou o PR ao quadrado, que está de amarelo, e o quê? Que é esse aqui. Ok? E agora ele não tem que subtrair um pelo outro? Então, como ficaria? Ficaria o seguinte. Na hora que você subtrair, olha só. Ficaria assim, ó, 625 x à quarta menos 200x ao quadrado mais 16. Tudo isso subtraindo pelo que lá, ó, que a gente encontrou. 625x à quarta mais 200x ao quadrado mais 16. Ok? Na hora aqui tem que fazer o jogo de sinal. Ó. Esse com esse, depois com esse, depois com esse. Tem que fazer o joguinho de sinal. Ficaria então como? 625x à quarta, tá, menos 200x ao quadrado, mais 16. Tudo isso vai dar menos, ó, aqui vai dar menos 625. Opa, deixa eu escrever melhor. Eu borrei aqui. Menos 625x à quarta menos 200x ao quadrado menos 16. Olha só que interessante. O que temos aqui? Temos o seguinte. O 625x à quarta eu posso cancelar com menos 625x à quarta, porque eles são opostos. A mesma coisa, o mais 16 com menos 16, porque eles também são opostos, então eles dá zero, eles se anulam. Agora, o menos 200x² com menos 200x², aí não, eles não são opostos, né? Eles têm o mesmo sinal. Ficaria menos 400x ao quadrado. Pronto, essa é a resposta. Ou seja, PR ao quadrado menos Q dá menos 400x elevado ao quadrado. Ok? Bom, vamos adiante. Se o resto da divisão de px igual a x ao cubo mais ax mais b por qx é igual a x² mais x mais 2 é 4, ou seja, se o resto da divisão desses dois polinômios é igual a 4, então a mais b vale. Vamos lá. Fazendo uma divisão de polinômios, temos aqui x ao cubo, vamos lá, vamos reescrever, mais 0x ao quadrado, por que 0x²? Porque aqui, ó, não temos o x², ok? Eu estou acrescentando, ok? O 0 mais x² que dá no mesmo, porque 0x² dá 0, ele é nulo, né? Tudo bem. Mais ax mais b. Tudo isso dividido por x ao quadrado mais x mais 2. Ok. Fazendo a divisão aqui, primeiramente, x ao cubo com x², dividindo isso dá x, né?
Isso dá x, que aqui vai vir menos x ao cubo. Beleza. Aí agora, na hora que você for multiplicar aqui x com x dá x quadrado, então ele vem para cá, menos x ao quadrado. Aí aqui, x vezes 2, vai dar 2x, vai vir para cá, menos 2x. Ok, na hora que a gente for fazer aqui, x ao cubo com menos x ao cubo vai zerar, vai dar 0. 0x quadrado com menos x quadrado vai dar menos x quadrado. Aqui nós não temos o valor de A, não temos o valor de A, né? Não tem como saber A menos 2x. Então, vamos fazer como? Vamos simplesmente escrever menos 2x mais A x. Ok? E agora o que faz? Bom, vamos descer aqui o que sobrou lá em cima. O que sobrou? O B. Vamos descer. Mais B. Ok. Agora, o que vamos fazer? Dividir aqui, ó, x ao quadrado com menos x quadrado. Ou seja, dividir ele pelo seu inverso, né? Então, dá menos 1. Para aqueles que não entenderam, 10 dividido para menos 10 dá menos 1. 20 dividido para menos 20 dá menos 1. Aí agora, na hora que você for multiplicar, você multiplica aqui. Menos 1 vezes x quadrado dá menos x quadrado. Ele vai para lá. Mais x ao quadrado. Ok? Mais x ao quadrado. Na hora que você for multiplicar aqui agora, menos 1 vezes x dá menos x. Como é que ele vai para lá? Mais x. Aí agora, menos 1 vezes 2 dá menos 2. Na hora que você for fazer aqui, vamos ver, x quadrado com mais x quadrado vai zerar. Menos 2x mais x dá menos x, certo? Então, vai ficar como resposta final, menos x mais ax mais b mais 2. Tudo bem. Aqui, nesse lado de cá, esse lado aqui, eu vou colocar o x em evidência. Como é que vai ficar? Vai ficar o seguinte. A menos 1 x mais b mais 2. Tudo isso é igual a quanto? 4, né? Por que 4? Isso aqui não é o resto? Então, tudo isso aqui é igual a 4. Tudo bem. Agora, reescrevendo isso aqui, como é que eu posso reescrever isso? Do outro lado, ó, agora vamos olhar para esse lado de cá, ó, o lado direito da igualdade. Dá para reescrever desse jeito aqui, ó. Ficaria a menos 1 x mais b mais 2. Tudo isso é igual a 0, que multiplica x, mais 4. Por que eu fiz isso? Para deixar
igualado certinho, ó. O lado direito aqui, certo? É aquele lado lá. Observe que aqui temos um número que acompanha x. Agora eu coloquei um número que acompanha x aqui. Por que o 0x? Porque 0 vezes x dá 0, né? Ele não vai modificar aqui, porque 0 mais 4 vai dar 4. Ok? O que dá para concluir então? Dá para concluir que a menos 1 é igual a 0. Então a, obviamente aqui a é igual a 1. E o outro, b mais 2, é igual a 4, certo? b mais 2 é igual a 4. Então b aqui é igual a 2. Ele não pediu para que você calcule a mais b, 1 mais 2. Então, 1 mais 2 é 3. Essa é a resposta. Tranquilo? Então, vamos continuar. A questão 4 diz o seguinte: 18. O conjunto verdade da equação 18x ao cubo mais 9x ao quadrado menos 2x menos 1 igual a 0 está contido em... Vamos lá. Vamos reescrever aqui. Fica assim: 18x ao cubo mais 9x ao quadrado menos 2x menos 1 igual a 0. Ok. O que eu faço aqui? Repare que aqui, ó, do lado esquerdo, ó, desse lado aqui e aqui, ó, temos um 9, né? E também temos um x ao quadrado, ó, em ambos os lados. Tá, aqui é 18x ao cubo, mas tudo bem, tem x quadrado aqui. Por mais que seja cubo, tem um x ao quadrado aqui. E o 18 tem um 9 aqui. 2 vezes 9, 18, né? O que eu fiz? Eu simplesmente coloquei isso aqui em evidência, ó. O 9, que tem nos dois, e o x quadrado que também tem nos dois. Coloquei em evidência que isso dá 2x mais 1. Ó, repare que se eu fizer o chuveirinho aqui, ó, 9x quadrado com 2x vai dar 18x ao cubo. E se eu fizer 9x quadrado com mais 1, ok? Multiplicar vai dar 9x quadrado. Ok. E desse lado de cá, o que temos? Ó? Desse lado aqui. E aqui, o que temos em comum? Um menos 1. Ó, que é menos 2x e menos 1. Então, ou seja, na hora que eu for colocar em evidência, vou colocar um menos 1 em evidência aqui, multiplicando. Que isso vai dar 2x mais 1. 2x mais 1. Tudo isso igual a 0. Olha só que interessante agora. Tá vendo que temos um 2x mais 1 aqui e um 2x mais 1 aqui? Então, eu posso reescrever isso: 9x ao quadrado menos 1 vezes o próprio 2x mais 1. Tudo isso é igual a 0. Ok, temos então o seguinte: temos uma multiplicação e você sabe que se um deles der 0, multiplicação, qualquer número vezes 0 vai dar 0. Então, se qualquer um do lado esquerdo, quando do lado esquerdo, quando do lado direito der 0, aqui, ó, lado esquerdo ou lado direito da multiplicação der 0, qualquer um dos fatores, isso zera, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte: vamos igualar os dois a 0. Vai ficar 9x ao quadrado menos 1. Tudo isso é igual a 0. Que ficará x ao quadrado é igual a 1 sobre 9. Na hora que você for tirar a raiz quadrada aqui, vai ficar a raiz quadrada de 1 sobre 9.
que isso dá quanto? Isso é igual a mais ou menos 1/3, não é isso? 1/3 vezes 1/3 dá 1/9. E o outro lado é 2x mais 1. Tudo isso é igual a 0. Ficaria x é igual a menos 1 sobre 2. Ou seja, a solução é S de solução. Isso é igual a menos 1/3 menos 1/2 e 1/3 positivo. Então, ou seja, vai de onde até onde? A resposta é a letra B, né? Vai de menos 1 até 1. Porque chega bem próximo de menos 1 e chega bem próximo de 1 positivo. Tranquilidade? Bom, vamos para a quinta e última questão. Essa quinta e última questão, ela tem muitos detalhes, ok? Então, vamos lá. A soma das raízes da equação 2x² menos 3x³ mais 3x menos 2 igual a 0 é... Bom, ela tem muitos detalhes, então vamos bem devagar. Escrevendo aqui, ó, escrever a equação 2x² menos 3x ao cubo mais 3x menos 2, tudo isso igual a 0. Bom, vamos colocar primeiramente o 2 e o 3 em evidência. Ó, se você parar para analisar, temos aqui esse 2 e esse 2 aqui, né? Então, eu vou colocar esse 2 em evidência. Ficaria como? Ó, 2 que multiplica o x à quarta menos 1. Ok? Se você fizer o chuveirinho, você vai ver que vai voltar. 2 vezes x à quarta dá 2x à quarta. E 2 vezes menos 1 dá menos 2. E agora, eu vou colocar o menos 3. Tá vendo que tem menos 3 e o 3 aqui? Então, eu vou colocar quem em evidência aqui? O 3. Mas eu também posso colocar outra coisa. Ó. Repara que nesse aqui tem um x e aqui tem um x ao cubo. Então, eu vou colocar o 3x em evidência. No caso, para facilitar, eu vou colocar o menos 3, ok? Ficaria assim, ó, menos 3x que multiplica o x ao quadrado menos 1. Ó, se você fizer o chuveirinho, você vai reparar que menos 3x com x², você vai obter menos 3x elevado a 3. E se você pegar o menos 3x vezes menos 1, você encontra mais 3x. Ok? E óbvio, tudo isso igual a 0. E agora é o seguinte, eu vou pegar isso aqui, e vou reescrever de outra forma. Como assim? Vai ficar assim, 2x² menos 1 que multiplica por x² mais 1. Olha só, como assim? Se eu pegar isso aqui, ó, x² menos 1 e multiplicar por x² mais 1, o que eu vou encontrar como resposta? O próprio x elevado a 4 menos 1. Ok? Só estou reescrevendo, estou fatorando, ok? Continuando, temos aqui menos 3x. Ó, assim como lá, eu também vou reescrever esse aqui. Ó. Eu vou reescrever esse aqui fatorando. Seria como? Ficaria assim, ó, 3x que multiplica o x menos 1
vezes o x mais 1. Aqui, ó. Só reescrevi isso aqui, ó. Ok? Se você fizer aí o chuveirinho, você vai ver que dá para reescrever dessa forma. Se você pegar x menos 1, multiplicar por x mais 1, você vai encontrar como resposta x² menos 1. Tudo isso igual a 0. Ok? Então vamos lá. Continuando, eu ainda posso reescrever isso. Reescrever isso ainda. Só um deles, no caso. Esse daqui, ó. Seria esse daqui. Como ficaria? Ficaria da seguinte forma. Ficaria 2 x menos 1 que multiplica x mais 1 aí tudo isso só vou reescrever de volta. Como assim, ó? Eu só reescrevi esse daqui nisso aqui, ó. Ok? Só fatorei. O resto lá de cima eu só estou repetindo, ok? Tudinho. x² mais 1 menos 3x que multiplica o x menos 1 por x mais 1, tudo isso igual a 0. Ok? Agora, você percebe o seguinte, o que temos em comum aqui, até aqui? Alguma coisa em comum? Se você parar para analisar, sim. Temos isso aqui em comum, ó. Temos isso, ó, o x menos 1 multiplicado por x mais 1. Temos isso aqui em comum, ó, o x menos 1 multiplicado por x mais 1. Você pode ver, ó, tem o x menos 1 ali ó, acompanhando 2. Logo depois já tem o x mais 1. E depois temos o que? O menos 3x, que multiplica o x menos 1 mais o x mais 1. Então temos x menos 1 multiplicado por x mais 1. Isso agora, vamos colocar isso em evidência. Como ficaria depois de colocar isso em evidência? Ficaria o seguinte: x menos 1 vezes x mais 1 vezes 2, que multiplica o x ao quadrado, mais 1, menos 3x, tudo isso é igual a 0. Ok? Que ao você fazer o chuveirinho aqui, ó, ficaria o seguinte, ficaria x menos 1, que multiplica o x mais 1, vezes, aqui ficaria 2x ao quadrado, mais 2x, aliás, mais 2, desculpa, mais 2x não, só mais 2, menos 3x, tudo isso igual a 0. Ok, o que fazemos agora? Vemos que temos uma multiplicação, correto? X menos 1 vezes o x mais 1 vezes 2x² mais 2 menos 3x igual a 0. Ok, numa multiplicação, se um deles for 0, né? 0 é todo mundo, correto? Então, o que a gente pode ver? A gente pode ver o seguinte, que temos que se x menos 1 for igual a 0, que é o primeiro lá, então isso conclui que x é igual a 1. O outro é x mais 1
Tudo isso é igual a zero. Isso conclui que o x é igual a menos 1. Ok. Acabou? Não. Temos agora aqui, ó, esse terceiro é uma equação de segundo grau. Se a gente for calcular o delta, ficaria o seguinte. Delta é igual a 3 ao quadrado, que é b ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 2, 4 vezes 2, vezes o c, também é 2. Concorda? Então, ficaria isso aqui 9 menos 16. Tudo isso é igual a menos 7. Ou seja, o delta deu negativo, né? Delta deu negativo. Então, aqui, nesse caso, esse x aqui, ele não pertence aos reais. Não tem uma raiz real aqui, ok? Ele não pertence a R. Então, não vamos usá-lo. Ele perguntou a soma das raízes. Como a gente não vai usar o terceiro, porque não é uma raiz real, a gente vai usar só 1 menos 1. Então, vai ficar 1 mais menos 1. 1 mais menos 1, isso vai dar 1 menos 1, porque positivo com negativo dá negativo. 1 menos 1, 0. Essa é a resposta. A soma das raízes é igual a 0. Ok? Então, galera, com isso a gente conclui o nosso ensino de matemática, né? Todas as unidades. Estudem bem para a prova, refaçam os exercícios, tudo bem? Boa sorte e um grande abraço e tchau!